A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 4 anjos caídos acorrentados no Eufrates. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Os 4 anjos descritos no livro de Apocalipse estão presos há milênios, aguardando o momento exato para serem libertos. Esses anjos são seres apocalípticos, não são símbolos mais reais, poderosos e perigosos. E quando forem soltos, provocarão uma destruição como nunca o mundo jamais viu. Então veja bem, são anjos terríveis. Mas quem são esses anjos? E por que estão acorrentados juntos ao rio Eufrates? E o que a Bíblia revela sobre o dia que eles foram acorrentados e quando eles serão soltos? Quando serão quebradas as correntes, né? Então, a Bíblia vai nos dizer isso, né? Vamos entender o que a Bíblia diz, não o que os outros falam por aí, né? Mas vamos basear na palavra. Essa é uma profecia que muitos desconhecem, mas eles trazem uma verdade profunda e urgente. Apocalipse 9:13. E tocou o 6º anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus. João ouviu uma voz que ele refere-se ao próprio Senhor Jesus, e não de algum anjo. Então João estava ouvindo lá quem? O próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus. No versículo 14 assim, o qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. Então Jesus está ordenando que eles soltem aqueles anjos caídos que estão lá presos no rio Eufrates. O grande rio Eufrates é a fronteira oriental da terra prometida a Abrão e aos seus descendentes. Está lá em Gênesis 15:18. Depois você dá uma olhadinha. Assim como a área geográfica de onde os inimigos poderosos como a Síria e a Babilônia saíram para invadir Israel. Está lá em Isaías, capítulo 8, versículo dos 5 ao 8. Ele representa, né, um local de vitória, né, ou um local simbólico sobre as forças do mal. Então ali, né, é um local de vitória, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Apocalipse 9:15 diz assim, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos estavam preparados não para qualquer momento, mas preparados para um tempo certo, e não há margem para erro, pois esses anjos estão preparados não para um momento qualquer, mas para um ponto exato na linha do tempo da humanidade. Isso revela que o juízo de Deus é perfeito e calculado, justo e aperfeiçoado, controlado, e o que eles farão se farão que a 1/3 parte da humanidade, sendo esse massacre em escala global, ainda mais, né, que algo mais, né, além da imaginação. Um juízo que não será apenas espiritual, mas será físico, visível e catastrófico. A soltura dos 4 anjos naquela hora e dia exato está em harmonia com o retratado que a literatura apocalipse faz do controle soberano de Deus e determinar o tempo do seu plano, né? Então, veja bem, Deus já determinou que esses anjos vão ser soltos. Não é a ordenança de Satanás, é a ordem de Deus, né? Através do seu Filho Jesus Cristo. A profecia de Daniel, vamos ver o que Daniel já fala lá, muitos anos antes de Cristo, né? Daniel 9:24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para exterminar a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna
e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então veja bem, depois você dá uma lidinha lá, ainda continua em Daniel 9, 25 até o 27, para você entender. Mas essa profecia Daniel já estava falando que era até o final dos tempos, né? Quando já vai acabar com tudo aquilo que Deus já determinou. Então, por que Deus manteve eles acorrentados ali, né? Por que será? Porque a ordem vem do altar, não vem do altar, mas do trono. Pois esses seres não estão presos por fraqueza, mas por um plano divino, onde eles aguardam a liberação, né? E eles têm uma missão específica, né? E o segredo da sua própria prisão está escondido nas águas do rio Eufrates. Mas por que Deus escolheu o Eufrates? Então, como ele está escondido, por que Deus escolheu o Eufrates? Não, não são outro lugar. Por que será que Deus pôs ali? Qual é o significado entre essa antiga fronteira e os anjos caídos? O fato de que os 4 anjos acorrentados estão exatamente no rio Eufrates tem um plano especial na Bíblia, ou específico, né, na Bíblia. O rio Eufrates é um dos rios mais antigos do mundo e já existiam quando Deus fez o paraíso do Éden, sendo um dos 4 rios que saíram do Éden. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Então, o rio Eufrates era um dos 4 tributários, né, que saiu lá do paraíso. Então, era um dos rios mencionados na Bíblia, o mais antigo que tem mencionado na Bíblia. Então, eles estão amarrados no rio Eufrates e está na fronteira do reino de Deus e as forças do mal, onde esse rio é um limite espiritual, e como o Eufrates fosse uma prisão natural, uma linha traçada pelo próprio Senhor, para conter aquilo que o mundo não está preparado para enfrentar. Então veja bem, o mundo não está preparado para enfrentar isso daí. Mas isso vai acontecer, porque foi determinado por Deus. Foi lá na sexta trombeta, né? Quando Deus falou sobre isso. Quando eles forem soltos, será uma missão profética, onde os povos irão guerrear com o povo de Deus. Só conseguiriam através do rio, quando o rio estivesse seco. Está lá em Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates, e as suas águas secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente e abriram o caminho para a batalha final. Então veja bem que ali já está declarado que o rio Eufrates vai secar. Por quê? Para passar aqueles que vão guerrear contra o próprio Jesus e seus exércitos, né? Esses 4 anjos são anjos caídos e perversos, onde Deus prendeu eles por milênios, não no inferno final, mas numa prisão temporária à beira do Eufrates, conforme Pedro declara, né? 2 Pedro 2,4, assim, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas também fala aqui, Judas 6, né, porque não tem capítulo, mas é só versículo. Judas 6 fala assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então veja bem, os 2 aqui estão falando que foi reservado alguns anjos para até o juízo daquele grande dia. Os outros estão em prisões eternas ou na escuridão, né? Mas quando Pedro e Judas falam, né, sobre que eles estão até ao juízo daquele grande dia, significa que eles já estão preparados para fazer aquilo que Deus determinou. Os que foram aprisionados referem-se aos 4 anjos, né, que foram aprisionados no Eufrates, sendo eles líderes de destruição, são comandantes de juízo,
com autoridade delegada para destruir, né? Destruir a humanidade, né? A terça parte, Apocalipse 9, né? Que mostra que eles vão liderar exércitos, tendo estratégias, são organizados, não são demônios caóticos, mas são seres hierárquicos, inteligentes e profundamente hostis ao plano de Deus. Tem poder para matar terça parte da humanidade. Fato este que eles já têm poder para exercer esse juízo. Mas ainda não foram soltos, mas o mundo caminha para esse fim. Então, veja bem, o mundo está caminhando, aí vendo as guerras, né? O que está acontecendo, o esfriamento espiritual, né? Nas igrejas, né? As injustiças que estão acontecendo aí no mundo. Então, a corrupção, né? Tudo isso já faz parte do começo do fim. Isso irá acontecer, né, na grande tribulação, do decorrer do anticristo. Então, quando chegar o anticristo, então aí essas coisas vão começar a acontecer, né? O Deus vai estar ali já, né? Vai estar ali fazendo com que a humanidade, que já agora já vai ser já do anticristo, né? Porque vai ser muitos que vão aderir, né? A besta, né? Fazer o símbolo da besta, ter o sinal da besta no seu corpo. Então, veja bem que aí vai acontecer todas essas coisas. Então, Jesus, quando ele fala lá em Lucas 21, 10 em diante, né, de 9 em diante, vamos dizer, né, isso que está acontecendo hoje é só o princípio das dores, vai ser pior. Vai ficar pior ainda para nossas gerações futuras. Né? Quando a fronteira do Eufrates será repartida, né, e correrão e serão quebradas as correntes desses anjos que vão batalhar, não só espiritual, né, mas também para fazer o que? Para fazer as coisas desandarem, né? Então esses anjos, eles vão liderar, na Bíblia diz que eles vão liderar 200 milhões, né? E matarão uma terça parte. Lá em Apocalipse 9,16 diz assim: e o número dos exércitos dos cavaleiros será de 200 milhões. Eu vi o número deles. Então, veja bem, naquela época na época de João, seria impossível. Né? Mas hoje, do jeito que a humanidade está, milhões, não é uma fração muito grande, né? Dos povos, né? Porque se juntar todos os povos da Terra, tem muito mais gente ainda, né? Chama trilhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas. O exército de 200 milhões mataria a terça parte dos homens sob o comando ou influência dos 4 anjos que foram soltos. 1/3 da humanidade poderia ser numerada como bilhões. Né? Então você vê que muita gente tem. Junto com a destruição anterior, que é a 4ª parte da humanidade, né? Foi a metade já daria a metade da população mundial, né? Juntando esses 3 aqui, que é a quarta parte da humanidade. Está lá em Apocalipse 8, do versículo 7 ao 12. Uma pergunta surge: será que estamos preparados espiritualmente para esse evento catastrófico? Será que nós estamos preparados? Podemos refletir, né? Como está a nossa vida espiritual hoje? Como está hoje? Como você vê a guerra, né? Será que será impossível, né, que vai acontecer isso? Será que o rio Eufrates vai secar? Esses 4 anjos trarão caos para o mundo naquele tempo, né? E será que isso vai acontecer? Irmão, está escrito na Bíblia. Isso já é plano de Deus. Não tem como isso não acontecer, né? Mas nós temos que estar preparados espiritualmente, né? Mas o mais perigoso não será o fogo, nem a destruição final, né, física, mas mais perigoso será que a confusão espiritual, será um engano sutil, será a ilusão que afastará milhões da verdade. É por isso que
a vigilância se torna uma necessidade urgente. Então, veja bem, vai ter confusão espiritual. Hoje já está tendo, né? Veja que hoje, né, o mundo está à beira do caos espiritualmente, né? Ninguém mais quer saber de nada. Hoje as igrejas só são igrejas de movimento, não é igreja de adoração, né? Não vou dizer, hoje as pessoas não adoram mais a Deus, as pessoas desprezam a Deus, né? Fazem coisas que Deus não agrada a Deus, mas ainda estão vivendo aí achando que está tudo bem. Mas isso vai acarretar um grande problema, né? Quando Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em condenação. Então, será que nós estamos vigiando e orando? Não podemos continuar vivendo como tudo fosse normal, onde o bem e o mal está cada vez mais, né, nublado, onde o tempo e onde acabou, né? Onde a neutralidade acabou, não tem mais o que é certo e o que é errado. Hoje está tudo misturado. Ou somos luz ou somos trevas. Firmando, né? Será que estamos firmando na palavra? Né? Mas a única força de resistir é estar firmado na palavra, coberto pela oração e cheio de espírito, e estar em santidade, arrependimento, compromisso, né, com o reino de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Será que as igrejas hoje estão falando isso? Ou as igrejas só estão pensando só nos bens materiais, só na prosperidade material, né? E a prosperidade espiritual, onde foi parar hoje, né? Hoje as pessoas estão preocupadas mais com o material, não estão mais buscando a Deus, né, em espírito e em verdade. Estão buscando a Deus para Deus dar o que? Renda para eles, né? Para que eles tenham dinheiro. Isso é o que estão fazendo hoje em dia. As pessoas estão só preocupadas com os materiais, com os bens materiais, e não com os bens espirituais, que é o que é mais importante, né? Porque quando a gente for lá para o céu, nem o ouro nem a prata vai estar lá, não vai ter problema, não vai ter mais nada. Nós não vamos precisar de mais nada. Não que adianta guardar tesouros aqui no céu, se vai ser tudo consumido depois. Aquelas ter tesouros aqui na terra vai ser tudo consumido, mas lá do céu não. O que você guardar no céu vai estar reservado para você. Mas as pessoas não estão dando conta disso. A escolha, o efeito agora pode, né, pode ser, né, que você não consiga mais, precisando estar prontos, né, enquanto ainda há tempo. Você está pronto? Se Jesus vir te buscar hoje, se você não, mesmo que Jesus não vir buscar, você está pronto para dormir na glória? Dormir para quando Jesus vir te buscar? Ou será que você vai estar, né, só passando tempo aqui na terra? Hoje, as pessoas só estão passando tempo aqui na terra, não estão se preocupando lá com o mundo espiritual, né? Lá com os céus. O céu para eles é hipotético, né? Isso é uma ilusão que só fala na Bíblia. Não, irmãos. O céu existe e nós sabemos que ele está ali, que nós podemos entrar nele, mas para entrar nele não é de qualquer maneira. Nós temos que estar alicerçados na fé. Então, aqui para encerrar, né, temos que estar vigilantes, né? Ainda dá tempo ainda. Aí Marcos 13:33 diz assim, olha que fala, olhai, vigiai, né? E orai. Então primeiro ele fala, olhai, você olha para ver o que está acontecendo, vigia para as coisas não acontecerem, e ora, porque não sabeis quando chegará o tempo final, né? Você sabe quando é que vai chegar o tempo? Deus não falou, né, quando vai ser o tempo. Mas o tempo pode ser agora. Se você morrer agora, né, você deixar a sua carne aqui, seu espírito vai estar dormindo, onde será que você vai parar? Onde que você acha que você vai chegar, quando chegar lá, quando Jesus vir buscar a igreja? Você vai estar lá com ele nos céus? Ou vai estar lá naquele outro lugar lá, né? Aquecido
pro resto da vida, né? Aquecimento lá no Lago do Fogo do Inferno, né? Então, irmãos, busque a palavra de Deus, porque ainda dá tempo para você se salvar. Porque quando esses anjos vier, aí a coisa vai estreitar. Quando chegar o anticristo, então, vai ficar mais difícil. E as pragas estão aí para ver aqueles que ainda vão passar pela prova, né? Então, nós temos que passar pela prova dando glória a Deus, né? Aproveite agora, que já dá tempo ainda de você garantir seu lugar lá nos céus. Amém? Isso é o significado dos 4 anjos que estão lá caídos, que estão reservados, né? Estão amarrados ou acorrentados, né? No Eufrates. Tá? Isso é um aviso que Deus está dando agora, para que nós podemos depois não se arrependermos. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Deixa aqui seu likezinho se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever e não deixe de visualizar esse vídeo para você entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.